Estatística descritiva, aula número 1, conceitos iniciais. Nesse curso vamos falar de estatística descritiva. Esta estatística cai em algumas provas de concursos, concursos de nível médio e concursos de nível superior, tá ok? Apenas estatística descritiva. Vamos começar com a aula 1, falando de conceitos iniciais, e vamos falar de conceitos nessas primeiras aulas, tá ok? Vamos aos conceitos. Estatística. O que é estatística? Veja só. A estatística constitui uma parte da matemática aplicada que tem como finalidade obter conclusões sobre os verdadeiros parâmetros do universo, utilizando para isso a coleta, a organização, a descrição, a análise e a interpretação dos dados. Vamos analisar este conceito. A estatística constitui uma parte da matemática aplicada. Quer dizer, a estatística ela está dentro da matemática aplicada. Ela é um ramo da matemática aplicada, que tem como finalidade obter conclusões sobre os verdadeiros parâmetros do universo. O que significa isso? Obter conclusões sobre os verdadeiros parâmetros do universo. Por exemplo, se eu te perguntar, qual é a altura média do brasileiro? Qual é a altura média do brasileiro? Bem, se você falar, a altura média do brasileiro é 1,70 m, eu te pergunto, por acaso você mediu todos os brasileiros? 200 milhões? Mediu todos eles e depois somou todas essas medidas e calculou a média aritmética? É claro que não. Então, essa altura média do brasileiro é um parâmetro da população de brasileiros. Ora, e esse parâmetro só Deus sabe dizer quanto vale. Só Deus sabe dizer qual é a altura média do brasileiro. Se você tentasse medir, você ia levar tanto tempo que quando você acabasse, vários brasileiros teriam crescido, outros teriam nascido, outros morridos. Então, o verdadeiro parâmetro dessa população, por exemplo, a altura média do brasileiro, você nunca vai saber. Só Deus sabe responder a esta pergunta. O que você, no máximo, pode fazer é obter conclusões, é fazer estimativas sobre essa altura média. Saber quanto é, você não vai saber, pois isto é um parâmetro da população. Isto é desconhecido. No máximo, você pode estimar isto. Então, obter conclusões sobre os parâmetros do universo, utilizando para isto a coleta. A coleta, quer dizer, o levantamento dos dados, a organização desses dados. Você vai organizar esses dados em ordem crescente, decrescente, a descrição desses dados, a análise e a interpretação dos dados. Você vai analisar esses dados e vai interpretar eles. Então, isto é que significa a estatística. Ela é uma parte da matemática aplicada que tem como finalidade tirar conclusões, obter conclusões sobre os verdadeiros parâmetros, verdadeiros porque eles são desconhecidos, do universo. Se alguém falar, você está calculando os parâmetros do universo? Ah, meu Deus, só Deus sabe. Você teria que morrer e perguntar a ele. Beleza? Vamos continuar. Outro conceito. Estatística descritiva. Estatística descritiva, que é o nosso assunto aqui. Nesse curso, nós vamos estudar estatística descritiva, apenas essa parte da estatística. Estatística descritiva é o ramo da estatística que se preocupa apenas em descrever os dados observados da amostra, sem se preocupar em fazer previsões sobre os parâmetros do universo. Na estatística descritiva, temos a coleta, a organização e a descrição dos dados. Isso quer dizer que a estatística ela se divide
em dois tipos. A estatística descritiva, ela é um ramo da estatística. A outra, a gente vai ver que é a estatística indutiva. E essa estatística descritiva, que é um ramo da estatística, ela se preocupa apenas em descrever os dados observados da amostra. Ela apenas descreve. É por isso que é a estatística descritiva. Ela descreve os dados da amostra. Ela não se preocupa, olha, sem se preocupar em fazer previsões sobre os parâmetros. Ela não tem como objetivo estimar parâmetro nenhum. O objetivo dela é apenas descrever os dados da amostra. E na estatística descritiva é que fica a coleta. Quando você está fazendo o levantamento dos dados, você está na estatística descritiva. Quando você está organizando esses dados, fazendo depuração, analisando eles, colocando em ordem, fazendo uma tabela, você está na estatística descritiva. E a descrição desses dados, que seria, então, descreve eles. Então, o papel da estatística descritiva é apenas descrever os dados da amostra. É a estatística mais simples. Essa estatística você aprendeu no ensino fundamental e no ensino médio. Lá, quando você fez o vestibular, pode ter sido vestibular para federal, para a FUVEST, para qualquer outro vestibular, estava no programa Estatística Descritiva. Estava a média, a mediana, a moda, medidas de dispersão, né? Medida de posição, medida de tendência central. Então, nós vamos estudar aqui a estatística descritiva. Prosseguindo. Estatística inferencial. Estatística inferencial, também chamada de inferência estatística, também chamada de estatística indutiva. Vamos lá. A estatística inferencial, a inferência estatística, a estatística indutiva, ela estaria dentro da estatística. E qual é a finalidade dela? A estatística inferencial ou estatística indutiva é a parte mais importante da estatística. Por quê? Porque é na inferência estatística que permite a análise e a interpretação dos dados, através de estimativas dos parâmetros do universo. Você lembra que os parâmetros, a gente procura obter conclusões sobre ele. Essas conclusões são feitas na estatística inferencial, na inferência estatística, na estatística indutiva. Então, é aqui na estatística inferencial, na estatística indutiva, que você vai obter conclusões sobre os parâmetros. Você vai interpretar esses dados. Você vai fazer análise. É aqui que você faz as estimativas pontuais, as estimativas por intervalos, né? Você faz aqui as previsões, as projeções, é na estatística inferencial. É a estatística mais sofisticada. Essa estatística a gente está estudando em outro curso. Há um curso de estatística indutiva. É uma estatística muito mais sofisticada, que demanda muito mais tempo do que a estatística descritiva. Beleza? Então você viu que a estatística ela se divide em duas. Ela se divide na estatística descritiva, que é a estatística mais simples, apenas descreve os dados da amostra, e na estatística inferencial, ou na inferência estatística, ou estatística indutiva. Então você poderia imaginar, ó, a estatística se divide em duas. Estatística descritiva, que é o nosso caso aqui, e na estatística indutiva. Então, existem essas duas. A descritiva é simples, essa que a gente está vendo, é a estatística do ensino médio, do ensino fundamental. A indutiva você vê em cursos mais sofisticados, cursos de economia, administração, engenharia, cursos de estatística, né? Na medicina tem muita aplicação de estatística indutiva, né? Então, a primeira é tranquila, a segunda é mais sofisticada.
Algumas pessoas que falam de estatística avançada em concurso público. Bem, aí o alerta aqui, ó. Estatística avançada aqui não existe. A estatística se divide em duas, descritiva e indutiva. Tem gente que chama de indutiva e de avançada. Isso é um termo errado, né? Quem chama estatística indutiva de estatística avançada, aqui nesses cursinhos de concursos públicos, não é do ramo, né? Está falando besteira. Ok? Existe estatística descritiva e estatística indutiva. Apenas essas duas aqui, tá? Vamos prosseguir. População ou universo? População ou universo? Vamos ver o conceito. A população ou universo é qualquer conjunto de elementos ou indivíduos com pelo menos uma característica comum ao objeto em estudo. Então, a população, o universo, é um conjunto. Eu tenho aqui a população de alturas dos brasileiros, a população das escolas de nível superior. Então, eu tenho a população. Nessa população, existem as características que eu estou interessado. Eu posso, por exemplo, na população dos brasileiros, estar interessado na característica renda familiar, na característica salário deles, na característica altura dos brasileiros, né? Então, a população é o conjunto que eu estou estudando, né? Esse conjunto possui várias características e eu estou interessado numa característica dessa população. Tranquilo? Então, população ou universo é um conjunto de elementos ou indivíduos com pelo menos uma característica comum ao objeto em estudo. Eu posso ter na população várias características de interesse, né? Por exemplo, eu quero numa população estudar a altura e o peso da população de estudantes brasileiros, né? A altura e o peso das mulheres da nossa população. Então, essas seriam as características que eu estaria estudando nessa população e teria, então, a característica que me interessa. Tá ok? Bem, esses foram alguns conceitos iniciais. Vamos deixar mais conceitos para a próxima aula. Espero que você tenha entendido. Acompanhe o material de apoio, leia ele e guarde esses conceitos. Vamos levar algumas aulas falando sobre os conceitos antes de entrar em medida de posição, medida de tendência central, medida de dispersão e essas coisas assim. Uma boa sorte e até a próxima aula. Obrigado.